Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico sobre o Espírito Santo de Deus. Nós iremos falar ainda sobre cura, tá, gente? Aproveitar para falar mais um pouco sobre o que Deus fez, que Jesus Cristo fez. Nós vamos ler Lucas 17:11, que declara: E aconteceu, presta bem atenção, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque eles não podiam chegar perto, e levantaram a voz bem alta, gritando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes, porque aquele tempo, para você falar que você tinha sido curado, o sacerdote tinha que te examinar, para saber se é verdade. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, foram curados. E um deles, vendo que estava são, ele voltou, glorificando a Deus em voz alta. Eram 10, apenas um voltou para agradecer a Deus. Assim que partiram, eles foram curados. Eles não foram curados da lepra até que partiram, até que houve a ação. Teve de haver aquele ato de fé. Porque quando Jesus falou, ide, já está curado, eles não ficaram esperando ser curado, eles tomaram posse da cura. Tá? Essa é a fé. Hoje, assim que tu creres em tua palavra e assim que tu partires ou tomar ação, tu serás curado e liberto. Em Atos 3, 1, 8, declara: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, ó, desde o ventre da sua mãe, era coxo, já nasceu assim, o qual todos os dias punha à porta do templo, pedindo-lhe que desse uma esmola, porque não podia nem trabalhar, né? E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. Eu acho que ele estava pensando que ia dar dinheiro para ele, né? E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, nunca havia andado. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus de tanta alegria, né? Ele estava feliz. Nota-se que o homem não foi curado enquanto ele estava sentado. Ele precisou ter uma ação. Qual que era a ação? Levantar, crer, né? Que ele podia ficar em pé. Uma coisa impossível, porque ele já nasceu daquele jeito. Mas ele estava com a fé tão grande que ele se pôs de pé. O homem não foi curado logo depois que ele levantou. Ao contrário, ele foi curado enquanto estava sendo ajudado a levantar, né? Isso foi necessário, o ato de fé novamente, porque ele precisava de ajuda para levantar, porque ele jamais tinha andado, né? Quando ele segurou na mão dos dois, ele foi curado. Por favor, note que o que eu estou dizendo é a respeito do ato de fé. Com os leprosos, enquanto partiam, eles foram curados. Com Bartimeu, a cura veio quando ele jogou fora sua capa. A mulher com fluxo de sangue foi curada quando ele tocou a hora da sua roupa. Aqui, novamente, o homem coxo sentado na porta, presta bem atenção, na porta, chamado, né? Foi curado quando ele teve a ação de levantar-se e que ele trouxe um milagre para si. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, glorificando. Em Atos 5,14 nos diz: E a multidão dos que criam no Senhor
tanto homens como as mulheres cresciam cada vez mais. Quantos milagres começam a acontecer? A Bíblia declara que multidões vieram por causa dos milagres. Quando os milagres começarem a acontecer em tua vida, você começará a afetar a influenciar o povo de Deus. Eles virão e dirão: se você tem recebido um milagre, Deus te usará como uma poderosa testemunha para testificar o poder sobrenatural. E a multidão dos que criam no Senhor, está em Atos 5,14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como as mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, ó, grita é o Pedro agora, quando esse passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentado por espírito imundo, a quais todos eram curados. Que Deus capacitou todo o seu discípulo, ungiu eles com o Espírito Santo de Deus, para ele fazer a sua obra, curar e expulsar demônios, fazer a diferença. Todas as pessoas foram curada cada um. Essa é a minha oração hoje, que cada um seja curado. Eu creio que a unção vai se tornar tão grande que nós veremos sinais e maravilhas similares àqueles encontrados em Atos 9:32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jacendo numa cama. Havia 8 anos que ele estava nessa cama, os quais era paralítico, paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e toma a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Eu oro para que o teu milagre ajudará a transformar muitas vidas ao Senhor, começando no dia de hoje. A Bíblia também declara em Atos 10:38 que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Presta bem atenção. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder ilimitado. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos oprimidos, porque Deus era com ele. Note em Jó 4:2-10. Deus chamou a enfermidade de cativeiro, e aqui isso é chamado de opressão. A doença é uma opressão maligna. Senhoras e senhores, se enfermidade é opressão, quem quer isso para si? Ninguém, né? Eu sei que tu não queres isso, e por isso que tu estás enchendo o teu coração e vida com essas promessas da palavra de Deus. Que possa a palavra de Deus construir a tua fé para receber a sua cura hoje. Depois, em Atos 14:9, nós encontramos a narração de uma maravilhosa e criativo milagre. Este, ouvindo falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Aqui está um homem de Listra, leso de seus pés, sendo coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca havia andado. Este homem nunca havia andado. O verso 8 declara que ele ouviu o apóstolo Paulo falar. Assim que ele ouviu, a fé nasceu dentro dele. E Paulo, percebendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Que milagre tremendo! O homem, um coxo de nascença, nunca tinha andado, mas ouviu a palavra de Deus e creu. Teve fé. Ele não apenas ouviu, mas também creu nas palavras de Deus.
Paulo viu isso nos olhos dele e disse: agora levanta, né? Em nome de Jesus. E assim ele fez. Hoje eu oro para que o mesmo poder que flui através de Paulo e tocou aquele homem em Lista também te toque nesse momento para te curar, te libertar de todos os seus problemas. Em Atos 19:11, continua a declarar muito para nós que é Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, tá? Então, você tem que apenas ter fé, crer e acreditar que hoje você vai ser curado, hoje você vai ser liberto, né? Então, tem um pouquinho de fé, igual essas pessoas teve, gente. Vamos fazer uma oração de fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos mais uma vez na brecha da intercessão, Senhor, e peço, Senhor, que o Senhor dê um pouquinho da fé de cada pessoa que foi curado por Pedro, por Paulo, por todos os apóstolos de Cristo, por Jesus Cristo, para que eles também sejam curados hoje, que Deus possa levantar essas pessoas da cama, que possa andar no meio deles, nos hospitais, curando, libertando até aquelas pessoas que estão em coma profundo, que não faz nenhum movimento há anos, que Deus toca agora na cabeça deles e coloca a tua virtude para que ele seja curado. Vai abençoando os papéis daquelas pessoas que está precisando urgente de assinatura, que está precisando de uma resposta de Deus hoje ainda, hoje. Que essa resposta chegue até de tarde para essa pessoa, que Deus possa levantar pessoas guerreiras, pessoas que possam ajudar outras pessoas, que Deus possa derrubar por terra todo o império da mentira, abençoe todas as escolas, derruba por terra todo o mal, toda a obra do inimigo, todas as palavras contrárias, palavra de maldição, tudo de ruim caia por terra, que a cura chega nesse dia para aqueles que crê e tem fé, e liberte todo espírito opressor, espírito de enfermidade, espírito de contenda, espírito de ira, saia do meio dessa família agora, vai libertando a todos em nome de Jesus, vai libertando pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém. E muito obrigada. Até a próxima, se Deus nos permitir. Obrigado. Se vocês gostaram, compartilhe e faça diferença na vida de outros que também está precisando ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer a nossa parte, tá? Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.